E aí galera, tudo jóia? Bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer momento aí que você esteja assistindo esse vídeo. E eu venho trazer uma informação muito bacana para vocês sobre um conteúdo que está em alta, está desafiando aí muita coisa no nosso dia a dia e que pode acontecer de você nem sequer saber do que se trata esse conteúdo, né? Afinal de contas, que conceito é esse de divórcio cinza? Que coisa diferente, que coisa estranha, que nome assim diferenciado pra gente trazer aqui pra vocês. Mas como eu sou o doutor do idoso, eu tenho essa informação privilegiada e eu vou passar pra vocês. Mas antes disso, eu tenho que me apresentar. Eu sou o doutor Bartolomeu Fagundes, eu sou fisioterapeuta, sou entusiasta, estudioso aí da área do envelhecimento, é a área que eu amo trabalhar com ela. E eu sou fisioterapeuta há cerca de 9 anos, né? O meu público exclusivo é o do envelhecimento e eu atuo nos domicílios, o que me dá bastante categoria, o que me dá bastante informação rica para trazer para vocês do meu cotidiano e do meu dia a dia, joia? Então vamos ao que interessa. Você sabia que nos últimos 20 anos aumentou de forma substancial, de forma considerável, o número dos divórcios de pessoas acima dos seus 50, 60 anos, lá das pessoas idosas? Eu tenho certeza que você deve conhecer alguma pessoa idosa que se separou, mesmo que não seja considerado um casamento legal ou um casamento no papel, na igreja, mas o fato de estarem unidos, de estarem formando uma família, gerenciando uma casa, gerenciando o lar, a gente já considera como um casamento, já existe um relacionamento, né? E o caso dessas separações, depois de muitos anos de relacionamento, tá vindo muito à tona, principalmente porque se você for aí na sua própria vizinhança, você vai conhecer alguma história de alguém que se separou, mesmo com uma idade um pouco mais avançada. Isso não era muito comum, né? Antigamente eu lembro que muita gente falava, até na mídia mesmo, né? Que conseguia carregar os casamentos de diversas formas possíveis, pensando nos filhos, nos netos, em toda a história que já foi construída com a pessoa amada ou desamada, de acordo com quem estava aí. E muitas vezes me passavam a ideia de um certo comodismo, né? Ah, tudo bem, vou viver um relacionamento que teoricamente não existe mais, mas como eu já sou uma pessoa idosa, não tenho muita perspectiva, eu não vou encontrar outra pessoa, às vezes eu nem quero e vou viver na minha vida. Mas hoje os tempos são outros, né? Hoje a gente precisa pensar e refletir com o que vem acontecendo no nosso dia a dia. Então daí surgiu o termo divórcio cinza. E já vou deixar uma dica importante para vocês aqui. Quando vocês estiverem na mídia, quando vocês estiverem na televisão, nas redes sociais e virem um termo associado com a cor cinza, geralmente é um termo que está se relacionando com o envelhecimento, certo? Então a ideia do cinza vem daquele tom preto, né, que antigamente era preto e que foi perdendo o seu tom até ficar na cor cinza. Então é uma cor que representa diretamente o processo de envelhecimento, o processo que chamamos também de amadurecimento. Então, quando vocês analisarem um termo assim, já pensem que isso pode estar relacionado com o processo de envelhecimento, porque vai facilitando as ideias e os pensamentos para vocês, tá bom? Gente, e uma coisa importante para lembrar para vocês é que geralmente esses casos que se relacionam com os divórcios cinzas são os casos que não estão relacionados com um fator primordial de separação. Por exemplo, nem sempre o divórcio cinza é uma separação relacionada a uma traição, relacionada a algum problema conjugal, uma violência, nem sempre está relacionado a isso. Muitos dos casos dos divórcios cinzas acontecem simplesmente porque os casais, eles comentam muito que acabou o amor, e muitas vezes por ter acabado o amor, não existia um motivo fiel e tão fácil assim de entender para eles estarem juntos, né? Antigamente, muita gente permanecia, mas hoje em dia a conjuntura social e atual que a gente observa, você liga a televisão e começa a perceber isso até com os casos da mídia, de que as pessoas estão tendo novas oportunidades e que a separação entrou no rol das possibilidades que eles podem ter no dia a dia, independente de sua idade, certo? Para vocês terem uma simples noção, no Brasil, nos últimos 20 anos, o número de divórcios de pessoas de 50 anos ou mais aumentou 60%. E esse aumento é um aumento considerável. Gente, 60% é mais da metade daquela quantidade de pessoas que se divorciavam. Então tem que existir uma estrutura, tem que existir algum formato de explicação de onde surgiram tantos divórcios. Será que as pessoas querem mesmo se separar assim tão rapidamente, dessa forma, mesmo com um pouquinho mais de idade? A resposta é sim, as pessoas
estão encontrando novas formas de lidar, de enfrentar um processo de divórcio e finalização de um casamento, de um relacionamento. Alguns pontos eles são discutidos dentro dessa relação, que são os pontos principais que muitos estudiosos de envelhecimento alegam, que é o fato de que essas pessoas idosas nem sempre têm mais dentro de sua estrutura familiar um filho ou um neto que esteja participando de sua rotina. O fato de não ter mais um filho ou um neto no seu dia a dia implica em que eles mesmos conseguem olhar para suas relações independente de opiniões externas e independente também do que as pessoas da rua, os amigos, os familiares vão pensar e vão interagir, e muitas vezes não vão nem pensar nos seus filhos e netos quando pensarem que não quer mais estar com aquela pessoa. Então esse é o ponto mais abordado nas pesquisas, nos estudos com relação ao divórcio cinza, né? Um ambiente um pouco mais vazio faz com que a pessoa idosa ela tenha mais encorajamento de enfrentar essa situação e talvez até conseguir essa separação. Além de que existem muitos fatores contribuintes. Por exemplo, a longevidade hoje é um tema batido, todo mundo já sabe que as pessoas no Brasil, além de estarem vivendo mais, ela está com mais quantidade de pessoas. Então, o envelhecimento aqui no nosso país é algo assim incrível por ser um país que está emergindo, é um país em franco desenvolvimento, né? Mas que ainda não é considerado como um país desenvolvido. Então, pessoas idosas são pessoas que estão acima de 60 anos na nossa sociedade, e essas pessoas estão vivendo mais e vivendo com qualidade. O fato delas terem mais qualidade de vida para aproveitar a sua própria vida faz com que esse fenômeno do divórcio cinza ele esteja muito mais presente e muito mais frequente, porque agora as pessoas idosas elas encontram novos formatos de estruturas familiares, de apoio social, psicológico, para conseguir enfrentar uma separação. Outro ponto também que é bem discutido como fator contribuinte é a aposentadoria. O fato da aposentadoria te dá um pouco mais de liberdade de viver outros momentos e outras situações da vida com o seu salário, com sua própria renda, facilita o fato de que você não necessariamente precisa estar coligado a outra pessoa para conseguir ter a sua independência financeira. Então, muitas vezes a aposentadoria está se relacionando com esse aumento expressivo dos casos do divórcio cinza. E por fim, um fator contribuinte muito discutido e que eu vejo muito nas minhas redes sociais é o fato das pessoas idosas estarem querendo reescrever um novo capítulo de sua vida. Isso eu acho como algo louvável. Inclusive, eu tenho pacientes acima dos 80 anos que disseram, não, a partir de agora eu quero viver um novo momento da minha vida, eu vou me separar, vou buscar outra pessoa, ou então vou ficar vivendo minha vida tranquilamente, vou fazer minhas viagens, vou curtir o que eu posso curtir e vou viver, né? Isso é muito interessante, gente, porque esse pensamento é um pensamento muito atualizado. Muitas vezes nossos pais, nossos avós, eles não tinham um pensamento parecido com esse, porque a estagnação da vida e aquela conjuntura, aquela situação de que todo mundo ficava sempre parado no mesmo lugar, contribuía muito para que após um divórcio as pessoas ficassem sozinhas em casa, se isolassem, entrassem um pouquinho também de problema de saúde mental, e no final das contas tudo acabava desandando. Então, inclusive, por falar nisso, eu acho que você já pode nesse momento já dar uma curtidazinha nesse vídeo, já encaminhar para aquela sua tia, para aquele seu tio, seu amigo, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, a pessoa que você quiser encaminhar para poder valorizar um pouquinho do conteúdo que é massa para vocês. O divórcio cinza, ele também traz desafios emocionais muito impactantes e muito fortes na vida da pessoa idosa e também na vida de todo mundo que está ali ajudando aquela pessoa a enfrentar. O sentimento de solidão diante de uma idade mais avançada é o que é mais relatado na ciência pelas pessoas idosas, tá? Aquele sentimento de que vou me separar, mas vou ficar só, e estar só não necessariamente é algo que é positivo para essas pessoas. Então, esse sentimento de estar só é um fator complicador, dificílimo, e sem dúvidas é um dos fatores que mais fazem com que eles não busquem o divórcio e busquem outras estratégias de viver a sua própria vida. Outro fator é o medo de recomeçar suas vidas sozinhos, né? Então, mesmo tendo o divórcio, estando só, o fato de recomeçar também entra com uma dificuldade muito grande. E outro ponto relatado por eles, que talvez seja um dos pontos pertinentes para nós que estamos aqui nas redes sociais, é o fato da dificuldade com manejos com tecnologias e coisas novas de uma forma geral. Por exemplo, para uma pessoa idosa é muito difícil ela estar aqui assistindo um vídeo desse, entendendo como é que essas coisas acontecem e estar refletindo sobre sua própria vida. Então essa barreira tecnológica também é listada como um grande desafio ao enfrentamento do divórcio cinza. Gente, mais um ponto importante é a mudança na dinâmica familiar. Esse ponto é algo muito sutil e é muito delicado.
delicado de ser tocado aqui, porque vai entrar um pouquinho na vida de cada um de vocês. Gente, essa nova geração, teoricamente, é uma geração que não está tão adepta a aceitar as mudanças do contexto de sua família. Isso é um ponto crucial, né? As mudanças, de uma forma geral, no contexto familiar, acabam assustando, independente de quem seja a pessoa. E muitas pessoas idosas relatam que os filhos e netos acabam tendo vergonha de saber que eles querem se divorciar, né? E achar que realmente eles estão numa etapa da vida que não merecem um divórcio, que não precisam ficar buscando outra pessoa e que aquela vida deu aquela estagnada. Né? Então, essa nova geração, ela precisa repensar esses conceitos, principalmente porque hoje em dia a autonomia, a funcionalidade, a independência das pessoas com mais idade é um fato, é algo real e é algo que eu vivencio, por exemplo, no dia a dia com os meus pacientes, né? Então, não é um ponto que a gente deve negligenciar, deixar passar e que a gente precisa discutir em nosso ambiente familiar para poder ajudar e encorajar essas pessoas. Alguns casos de famosos acabam ajudando a gente a entender um pouquinho melhor como isso acontece. E como são pessoas famosas, os casos caem na mídia até às vezes como uma fofoca e a gente fica aí estudando, vendo, analisando essas situações. Por exemplo, Gal Costa, que aos 63 anos se separou de Vilma Petrillo, né, e tá aí seguindo sua vida, em uma nova estrutura, em novos relacionamentos. Outro caso também que foi muito conhecido na mídia foi o caso do Estênio Garcia, aos 63 anos, com a Cleide, que também se separaram e que fez bastante murmurinho aí nas redes sociais. Também teve o caso de Reginaldo Faria e Patrícia Faria, que também era um casal que todo mundo conhecia, todo mundo gostava, tinha aquele sentimento. O fato deles serem pessoas públicas e conhecidas facilitam com que a gente tenha teoricamente, esse apego, né, mas que não nos cabe, e que também se separaram. Outro caso importante foi Carlos Alberto de Nóbrega com Andréa Nóbrega. Ele se separou, ele já estava com 72 anos de idade, e também Suzana Vieira, quando se separou de Sandro, ela também estava com 72 anos de idade. Então, são casos emblemáticos e casos muito mostrados pela mídia do divórcio cinza e que realmente nesses últimos anos deu essa explosão, desse aumento substancial. Então, o que cabe para nós fazermos diante dessas situações? O primeiro de tudo é o apoio emocional, o apoio psicológico, é a instrução e orientação para que essas pessoas idosas busquem um cuidado profissional, busquem uma atenção, um cuidado especial com psicólogos, com profissionais também da psiquiatria, com cuidados que realmente são indicados para essa etapa da vida deles, né? É uma etapa, assim como qualquer outra, mas que é uma etapa que está acontecendo em um momento em que ele já tem um amadurecimento, que ele já tem uma nova perspectiva de vida. Então, o nosso apoio é fundamental para que essas pessoas busquem uma nova forma de viver, busquem realmente entrar em uma nova fase do seu ciclo da vida e busquem o melhor para elas. Afinal de contas, só elas é que podem decidir por elas mesmas. Então, obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você estar aqui até agora. E já que tá aqui, já curte logo esse vídeo se ainda não curtiu, tá bom? É só isso que eu peço pra vocês. Um cheiro bem grande e toda semana tem vídeo novo aqui no canal.